ordenamento jurídico? As regras de transição, as regras transitórias, e as regras transitórias vão valer até que venha uma lei superveniente regulamentando a nova Previdência. Certo? Se vier. Se não vier, fica valendo. Tá? Quais são essas regras transitórias? Aposentadoria voluntária com 25 anos de contribuição para homens e mulheres, 62 anos de idade para mulher, 65 anos para homem, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. A regra de cálculo é a mesma, 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar o mínimo. Pois não. Mas essa regra que desconstitucionaliza a Previdência. Não, essa é a regra da PEC, da Constituição. Através dessa regra, você vai ter uma lei complementar que pode alterar essa regra? Pode? Não. No finalzinho eu vou falar como é que ele fez esse jogo. Você pode ter uma regra que é mais dura que aquela. É porque essa daqui é uma regra da Constituição. E ela vai valer no tempo. Aí a lei complementar futura traz a nova Previdência. E essa deixa de ter validade. Mas não é essa regra que desconstitucionaliza. A regra que desconstitucionaliza é a regra da Constituição. A regra da Constituição, eu vou antecipar então. Qual é o seu nome? Professor Sérgio disse. Essa regra é a regra que vai desconstitucionalizar o direito previdenciário? Não. Pela PEC 6, ele tem um artigo que diz que uma lei futura regulamentará o direito previdenciário do servidor público dentro de uma lei complementar. Ou seja, hoje, para eu fazer qualquer alteração no direito previdenciário, eu preciso alterar a Constituição. Só que a modificação trazida no artigo 40 da Constituição Federal pela PEC 6, que não está nem nas regras de transição, nem nas regras transitórias, está na regra geral, tira do texto constitucional a responsabilidade dessa regulamentação e entrega para uma lei complementar. Até que essa lei complementar seja editada, a regra transitória é essa daqui. Quando a lei complementar for promulgada, daí a gente tem a nova Previdência, que eu não tenho ideia de quais serão as regras. Ok? Isso, a lei complementar tem um quórum qualificado, mas menos qualificado do que a da Constituição. Não tem. Não. Não. Aqui é regra transitória, não tem. Só tem integralidade e paridade nas regras de transição. Tá? Na verdade, essa regra aqui só vai poder ser utilizada na prática para quem está no regime de previdência complementar, que ele vai poder optar ou a regra de transição ou a regra transitória, porque ela impõe o valor do teto do INSS como valor máximo de benefício. Então, quem ingressou antes de 2013 não vai valer a pena se aposentar por essa regra. Certo? Ok? Próximo slide, por favor. Regras transitórias, o benefício de pensão por morte. Essas regras transitórias, no que se refere à pensão por morte, essa vai ser a regra para quem está no FUNPRESP, tá? Quem está no regime de previdência complementar, melhor dizendo. Eu vou calcular a cota familiar de 50% mais 10% para cada beneficiário. Se o servidor tiver falecido, eu vou calcular de acordo com a aposentadoria dele, limitada ao teto do INSS. Então vamos imaginar que o professor que faz parte do regime de previdência complementar tenha uma média que lhe resulte uma aposentadoria ou uma pensão de R$5.000. Sobre esses R$5.000 eu vou aplicar a cota familiar. Se esse servidor estiver em atividade, daí é um problema. Por quê? Porque eu vou calcular primeiro qual será o valor da aposentadoria por incapacidade permanente e depois eu vou aplicar a alíquota. Lembrem que o valor da aposentadoria por incapacidade permanente varia de acordo com o meu tempo de contribuição. Então vamos pegar o exemplo do professor que ingressou no serviço público em 2018. Veio a nova reforma. Esse professor falece em 2028, em atividade, com 10 anos de contribuição, certo? O valor hipotético da aposentadoria por incapacidade permanente será de 60% sobre o valor da sua média. Vamos imaginar que ele atingiu 6.000 de média. 60% de 6.000, quanto? 3.600.
Sobre esses 3.600, eu vou aplicar a cota familiar de 60%. Vai ficar bom? Então, qual que é a dica? Não morrer, não ficar inválido e deixar para matar o marido ou a esposa quando você tiver mais do que 44 anos. Certo? Ou morrer agora. Mas, por favor, não nessa sala. Brincadeira, não é para morrer ninguém. Tem que lutar, isso sim. Próximo slide, por favor, Wagner. Bom, a gente achava que não tinha como piorar. Mas tem. Por quê? Porque a proposta de reforma da Previdência trouxe uma regra de inacumulabilidade de benefícios. Vamos imaginar o seguinte: eu sou ex-empregado do Banco do Brasil. Me aposentei pelo INSS enquanto eu era funcionário do Banco do Brasil, certo? Estava cansado de ficar em casa, fiz concurso e me tornei professor, porque é uma atividade relax. Me tornei professor com a intenção, obviamente, de me aposentar como professor. Só que eu não tenho uma aposentadoria do INSS. Eu vou poder me aposentar como professor, se bem que professor vai poder. Vamos imaginar outro cargo. Entrei como técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Minas, tá? Que também é relax. Quero me aposentar como técnico e quero manter minha aposentadoria do INSS. Posso? Não. Por quê? Ainda que a sua aposentadoria seja de outro regime previdenciário, se ela for oriunda de um cargo público, de um emprego público ou de uma função pública, eu não poderei acumular sequer a aposentadoria com a remuneração. Então, nem remuneração e nem aposentadoria, e nem duas aposentadorias. Tá? Então, essa modificação aqui, ela não existe hoje, mas pela proposta do Bolsonaro, o que ele quer é impedir que isso possa ser feito. Para quem é professor, é diferente. Por quê? Porque o cargo de professor é cargo constitucionalmente acumulável. Tá? Então ele vai poder acumular ambas as aposentadorias ou remuneração com a aposentadoria. Se por um acaso essa pessoa morrer, a pensão também não poderá ser acumulada. Tá? Então, sou aposentado do INSS como ex-funcionário do Banco do Brasil e me tornei técnico judiciário, morri, a pensão por morte que eu deixarei para o cônjuge pode ser acumulada? Não, tem que optar por uma ou por outra. Ok? Próximo slide, por favor. Além disso, eu só vou poder acumular duas pensões por morte ou aposentadoria e pensão por morte, seja em dois regimes de previdência do servidor público, no regime de previdência do servidor público e o INSS, ou duas do INSS, da seguinte maneira: eu vou escolher o melhor benefício. Então, pensão, aposentadoria de R$10.000. A segunda aposentadoria, eu só vou receber uma parte dela se ela for de até 5 salários mínimos. Ou a segunda pensão por morte, ou a aposentadoria, eu só vou receber se for de até 5 salários mínimos. Se for menor do que 5 salários mínimos, daí eu vou receber um percentual. De 3 a 4 salários mínimos, 20%. De 2 a 3 salários mínimos, 40%. De 1 a 2 salários mínimos, 60%. E se for de 1 salário mínimo, eu vou receber 80% do salário mínimo. A única hipótese de poder receber duas aposentadorias ou duas pensões por morte em valor cheio é se ambos os benefícios forem cada um de um salário mínimo. Bom, né? Por exemplo, se morrer e o funcionário público pode receber a pensão e o salário ou não?
Qual é o seu nome? João. João perguntou o seguinte. A pensionista que vai receber a pensão por morte é servidora pública. Ela pode receber a remuneração dela enquanto servidora pública e a pensão por morte depende, vai depender do cargo. Se o cargo que ela tiver como servidora pública for um cargo acumulável, ela pode receber ambos os benefícios. Se não for, daí tem que observar essa regra aqui. Ela vai receber a remuneração dela e a pensão, ela vai receber a aposentadoria dela e a pensão por morte, a depender do percentual e do valor de cada um desses benefícios. Em tese, ela pode receber o maior e um percentual sobre o menor. Se por um acaso ela não estiver aposentada, então estou em atividade e sou pensionista, daí ela vai poder receber remuneração com pensão por morte, se a pensão não for oriunda de cargo, emprego ou função pública. Se for oriunda de cargo, emprego ou função pública, ela tem que escolher um ou outro benefício. Certo? Próximo slide. Uma outra modificação, e essa é a que tem uma afetação imediata, é o aumento da alíquota contributiva. Hoje, os servidores que ingressaram no serviço público até 3 de fevereiro de 2013 pagam 11% sobre a totalidade da remuneração para a Previdência, de PSS, certo? Quem ingressou a partir de 4 de fevereiro de 2013 está limitado ao teto do INSS. Então, essa pessoa paga 11% sobre o teto do INSS. Pela proposta do Bolsonaro, ele quer aumentar essa alíquota de maneira escalonada, como é feito, por exemplo, no imposto de renda. Então, da minha remuneração, aquilo que eu ganho de até um salário mínimo será de 7,5%, de 998 a 2.000, 7,6825, e aí vai. Para o servidor público, a média da carreira do magistério é que fique ali em 14%, 15% como alíquota de contribuição, ok? E aí a gente ouve a propaganda, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Se você for olhar friamente o contra-cheque, é isso, né? Se eu sou juiz e recebo 30 mil, eu vou ter um desconto mensal maior do que se eu decidir, se eu estivesse na regra atual. Só que tem um detalhe importante. A minha aposentadoria, ela vai ser calculada pela minha média de contribuições. Então, se eu pago menos, eu necessariamente recebo menos. E eu demorarei mais tempo para receber o benefício. Então, não é que eu vou pagar menos. Se eu for olhar o histórico completo de toda a minha vida, eu não fiz esse cálculo, mas há uma probabilidade do valor ser exatamente igual ou maior, porque eu vou precisar trabalhar mais tempo, contribuir por mais tempo e, portanto, com o valor durante mais tempo de contribuição do que a regra atual. Então, essa propaganda de que quem paga menos, quem recebe menos, paga menos, ela é verdade só num pedacinho, porque essa pessoa também vai receber uma menor aposentadoria e ela também vai precisar trabalhar por mais tempo. Ok? Para aqueles que possuem uma remuneração maior, essa pessoa certamente vai ter um aumento de contribuição significativo, mas ela também precisará trabalhar por mais tempo. Ok? Próximo slide, por favor. Vamos agora aos pontos relevantes. Bom, primeiro, essa regra é uma alteração da Constituição Federal. Para que ela pudesse valer para os estados e para os municípios, em tese, os estados e municípios deveriam modificar as suas constituições e as suas leis orgânicas
incorporando essa legislação, certo? Essas novas regras. Mas a PEC 6 decidiu dizer o seguinte: queridos estados, queridos municípios, vocês têm, da data de promulgação da PEC 6, 180 dias para aplicar essas novas regras. Além disso, vocês têm 2 anos para instituir a previdência complementar para os seus servidores públicos, para os servidores estaduais e municipais e distritais. E esse aumento de alíquota previdenciária, ele também deve ser implementado em 180 dias. Então, querendo ou não, a União está usurpando o direito legislativo dos estados e dos municípios e impondo uma nova regra para todos nós. Próximo slide. Mas para além de tudo isso que a gente conversou hoje, que é mais grave, e apesar de estar todo mundo cansado e não aguentar mais me ouvir falar aqui, é esse último slide. Primeiro porque a gente tem a previsão de que as regras previdenciárias serão retiradas do texto da Constituição. E isso é uma condição necessária para que nós tenhamos um regime de capitalização da Previdência. Hoje, o nosso sistema previdenciário ele é baseado num pacto da sociedade, um pacto intergeracional. O valor que cada um de nós pagamos de previdência não é um valor meu, não vai para a minha conta, não é um valor individual. É um valor contributivo que eu pago como segurado, por ser segurado obrigatório, da mesma forma como eu pago o imposto de renda, mas o regime ele é de repartição simples. Se o meu valor de contribuição for superior ou for insuficiente do meu tempo de recebimento de benefício, não importa. Eu vou pagar exatamente aquele valor enquanto eu estiver trabalhando. Esse é o sistema de previdência público que melhor se encaixa dentro de uma sociedade díspare como a nossa. Porque nós temos uma modificação de circunstâncias sociais, de idade, de condições de sobrevivência, que são muito distintas nas regiões do país. No interior, eu posso ter melhor qualidade de vida, mas eu tenho, em tese, um sistema de saúde mais precário, então é possível que essas pessoas vivam menos tempo. Em algumas regiões do país, eu posso ter também um índice demográfico que seja mais, que modifique a circunstância e permita que essas pessoas tenham menor longevidade. Então, esse sistema, para um país das nossas dimensões, ele em tese é o que melhor se aplica. Aquilo que está proposto na PEC 6 é uma modificação dessa regra. O que se deseja é criar um regime de capitalização, que é um regime privatizado. É um regime que será gerido por instituições bancárias e instituições financeiras, sem que haja contribuição do empregador e do Estado. E somente o trabalhador será responsável por recolher recursos para esses fundos, e esses fundos é que, em tese, deverão gerar esse direito de aposentadoria futuro. Em língua simples, a capitalização nada mais é do que privatização do sistema de previdência. Ok? Só que esse sistema de capitalização ele exige uma flexibilidade legal maior. Por quê? Porque ele tem uma variabilidade mais intensa do que um regime público. Então é por isso que se quer desconstitucionalizar as regras previdenciárias. É porque toda vez que eu precisar mudar a regra, é muito mais fácil, eu não preciso mudar o texto da Constituição. Além disso, a proposta de reforma da Previdência também diz que a Previdência complementar do servidor público, que hoje é gerida por uma entidade fechada, sem finalidade lucrativa, poderá ser gerida por uma entidade aberta, com finalidade lucrativa. Essa é uma modificação que afeta os servidores que fazem parte do FUNPRESP. O FUNPRESP, com todos os defeitos que ele tem, ele é muito melhor do que um Itaú da vida. E aí ele tem a possibilidade de, inclusive, fazer a transferência desses recursos para uma instituição financeira ou uma entidade aberta que tem, obviamente, finalidade lucrativa. Além disso, a idade mínima vai poder ser alterada por lei complementar. Então a gente consegue ter alguma ideia de qual o momento que as pessoas vão se aposentar, mas eu posso ter modificações durante o curso da vida desse segurado que implique
nessas modificações ainda mais preocupantes. Um outro detalhe é que a gestão dos benefícios de risco, invalidez e morte passarão a ser feitos por entidades asseguradoras, ou seja, pelo setor privado. Então, a gente tem vamos pegar um exemplo aqui de uma seguradora, sei lá, Porto Seguro. Ela é que vai conceder agora pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Essa é uma previsão da PEC 6. E para mim, o mais grave de tudo é o último ponto, que é a possibilidade de que o servidor público seja responsabilizado pela dívida pública. Como é que isso funciona? A PEC 6 diz o seguinte: na hipótese de haver déficit previdenciário para o servidor público da União, dos estados ou dos municípios, esse déficit poderá, deverá ser equacionado com a instituição de uma contribuição extraordinária para o servidor público com durabilidade de até 20 anos. Eu não estou falando da alíquota que vai aumentar, não. É além da alíquota que vai aumentar, eles desejam instituir uma contribuição extraordinária. Ah, Leandro, mas eu já estou aposentado. Para você também, colega. E para quem já completou todos os requisitos também. E para todo mundo que for servidor público também. Então, essa modificação, essa possibilidade, poderá ser realizada, inclusive, por meio de lei. Não é alteração da Constituição. Tá? E, a despeito de termos várias discussões com relação à existência ou inexistência de déficit dentro do serviço público, é certo que nós temos déficit de previdência. Então, nós não temos de maneira global, né, dentro do sistema de seguridade social, mas se for olhar a conta do servidor federal vinculado ao Cefet, o valor da contribuição é insuficiente para o valor das aposentadorias que são pagas. Então, essa modificação aqui, ela é extremamente preocupante. E não é que ela vai gerar um empobrecimento na velhice, ela vai gerar um empobrecimento agora. Ok? Por fim, só para manter o bom humor, esse texto não foi aprovado. Tá? E ele pode passar por diversas modificações, inclusive com regras absolutamente diferentes das que eu trouxe aqui. Ok? Se por um acaso isso acontecer, eu fico à disposição, é só me chamar, eu volto e explico quantas vezes forem necessárias. Ok? Muito obrigado.